Falo agora com o deputado estadual Sargento Rodrigues. Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes dessa grande emissora, a Rádio Itatiaia. Ô, deputado, o senhor está incomodado com o fazer do governo de Minas em relação aos centros de interação socioeducativos? Por quê? Olha, Eduardo, desde o final do ano passado, nós tivemos aqui um empenho, não só eu, o deputado João Leite, o deputado Gustavo Santana, diversos outros colegas deputados, preocupados em aprovar, à época, o PL 2150, que foi transformado na Lei 23.750, que foi sancionada no dia 23 de dezembro de 2020. Essa lei, Eduardo, ela permitiria uma nova forma de contratação temporária pelo Estado e atendia também uma decisão do Tribunal de Justiça que julgou o trecho da lei anterior como inconstitucional. Então havia uma cobrança do governo para que a gente pudesse aprovar. Então, como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós tivemos todo o empenho junto ao presidente Agostinho Patrus, junto aos líderes, para pautar a matéria e aprovar. Bom, mas para nossa surpresa, Eduardo, porque essa lei, a Lei 23.750, ela tem alcance na contratação temporária em diversos setores, na saúde, na educação, mas principalmente na segurança pública. E a nossa grande preocupação era dar ao governo um instrumento legal para que ele pudesse contratar de forma temporária, mas agora no chamado processo seletivo simplificado. Recebemos aqui, Eduardo, o subsecretário Bernardo Coelho Naves, o líder de governo à época também estava conosco reunido, o secretário adjunto, o senhor José Geraldo do Prado, e conseguimos, mais assessorias de bloco e de comissão, conseguimos chegar a bom termo, porque o governo, a gente queria fazer a legislação entrar em vigor imediatamente sobre todos os pontos. Mas o governo pediu encarecidamente que ele precisava de um tempo para realizar o processo simplificado, processo seletivo simplificado. O que foi feito? Colocamos na lei um prazo de 2 anos para que o governo pudesse fazer esse processo imediatamente, convocando esses agentes e resolvendo o problema no âmbito do socioeducativo. Para nossa surpresa, após a sanção da lei, o senhor subsecretário Bernardo Coelho Naves passou a entabular iniciativas por parte da sua pasta para a contratação de uma ONG, Eduardo, onde cada menor infrator representa para essa ONG, que eles dizem ser sem fins lucrativos, R$13 mil. Vou repetir, R$13 mil é o custo que essa ONG está sendo contratada, o chamado Instituto Elo, para fazer um serviço que a lei não permite. A lei vedou expressamente, porque nós temos a vedação no artigo 4º da lei, que é vedada a adoção do modelo de cogestão, terceirização ou instrumento semelhante nas atividades fins das unidades de internação socioeducativa. Está no artigo 22 da lei. E também tem uma recomendação expressa que não serão objetos de contratação temporária nos termos dessa lei as atividades que fogem aquilo que nós aqui determinamos por lei. Ou seja, ele veio à Assembleia, convenceu vários colegas deputados, dizendo que precisava de um prazo de 2 anos. Então nós estabelecemos na lei. Só que ele fez exatamente o contrário. A proibição, Eduardo, é para proibir a cogestão no sistema socioeducativo, porque não se terceiriza poder de polícia. Além do poder de polícia, Eduardo, esse tipo de instituição detém um monopólio legal e legítimo do uso de força. Ou seja, se tem uma rebelião num centro de internação, como acontece no país afora, como já aconteceu no Dom Bosco, você não chama uma ONG,
um servidor, uma pessoa contratada pela ONG, que é um particular, ela não pode exercer o poder de polícia de dar uma busca na pessoa que chega para uma visita, de dar busca no alojamento. Então, você fez uma lambança danada. Eu e o deputado João Leite, ainda no recesso, apresentamos um requerimento convocando o secretário a vir aqui prestar os esclarecimentos. Eduardo. Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública tem repetido que o objetivo do Estado é a preservação da política socioeducativa. Por isso, a Sejusp esclarece que não haverá demissões. Apenas os servidores contratados que completarem 8 anos de prestação de serviço terão os contratos extintos, conforme lei de 2009. Até que haja conclusão do concurso público que se encontra em andamento, algumas unidades de internação terão sua gestão feita em conjunto com o terceiro setor. Isso aí não convence, deputado? Não convence, você entendeu? Eu, inclusive, repassei isso imediatamente, eu e o deputado João Leite, convidamos o novo secretário, o secretário Rogério Greco, que é procurador de justiça aposentado, convidamos ele veio aqui no nosso gabinete e a nossa preocupação foi no segundo dia da nomeação dele. Falei, secretário, o que está acontecendo? O senhor é o homem do ramo do direito, o senhor entende do direito constitucional, isso não pode acontecer. O artigo 18, Eduardo, inclusive, o artigo 18 da lei prevê a ratificação ou a re-ratificação pela autoridade competente, desde que atenda o disposto nessa lei, ou seja, os contratos firmados com fundamento na lei anterior, que é a 18.185 de 2009, citada na nota, serão extintos nos prazos neles previstos, ressalvada a possibilidade de ratificação ou re-ratificação pela autoridade competente nos termos dessa lei. Nos termos da nova lei, eles poderiam, inclusive, Eduardo, ter feito a recontratação desses servidores, mas optaram pela demissão, eu diria, de forma covarde, de forma, no momento em que a própria legislação municipal, estadual e federal não permite as demissões. O governo tem tomado decisões contrárias à lei, Eu até agora estou espantado por quê? Que esse senhor chamado Bernardo Naves Coelho ainda se encontra no cargo, porque ainda não foi demitido. Pesam aqui, inclusive, Eduardo, denúncias gravíssimas sobre pelo menos denúncias que chegam até o nosso gabinete através dos sindicatos, do Sindicizeng, do Sindipúblicos, chegam denúncias aqui em que esse Instituto Elo foi favorecido, né? O senhor Bernardo Naves, a denúncia aqui gravíssima contra ele, dizendo que ele autorizou a liberação de agentes efetivos socioeducativos para treinar monitores no Instituto Elo. Uma denúncia gravíssima. Ele será convocado, mas eu já adianto, Eduardo, aqui publicamente, a nossa sabatina em relação a esse moço não será uma sabatina muito agradável pela forma desrespeitosa que ele tratou o parlamento em relação às responsabilidades que ele tem no cargo. Esse moço foi desleal com o conjunto de deputados e deputadas da Assembleia, porque afirmou uma coisa e fez a outra totalmente inverso. É bom lembrar, Eduardo, não se terceiriza poder de polícia. Não é um cidadão que foi recrutado por uma ONG que pode chegar lá dentro do centro de internação de menores e dar uma busca no visitante. Se tem celular, se tem arma, se tem algum objeto perfurante, se tem algum celular, essa pessoa, ela não tem poder de polícia. E se não tem poder de polícia, o privado não dá busca no privado, porque senão nós vamos entregar o Estado à própria sorte. Então esse é um ponto que precisa ser muito claro aqui para os ouvintes dessa grande emissora entender. O segundo ponto, Eduardo, eu mesmo fiz a pergunta aqui ao senhor Bernardo Naves Coelho e ele ficou todo enrolado na resposta. Eu falei, secretário, se tiver uma rebelião num centro de internação socioeducativo, eu pergunto ao senhor, como que o senhor vai conter essa rebelião de forma imediata? Ah, não, deputado, nesse caso eu chamo a polícia militar. Ô, secretário, mas e as ações imediatas?
Não, nesse caso a gente tem que chamar a polícia militar. Falei, pois é. Olhando aqui a lei, uma das atribuições dos agentes socioeducativos chama-se contenção. Contenção, Eduardo, é o uso moderado e progressivo do uso da força que somente agente estatal pode ter para conter uma rebelião. Ele ficou todo enrolado na comissão, não soube explicar. E infelizmente, eu não sei até agora o que o governo Romeu Zema está esperando para fazer a troca desse cidadão, dessa secretaria. Porque contratar cogestão para uma atividade fim do Estado, e ainda mais, Eduardo, quando pairam suspeitas ao tal do Instituto Elo, que esse instituto teria sido beneficiado por agentes públicos na sua contratação. As denúncias são gravíssimas, a forma que o Estado está fazendo está em completo divergência com o que a lei determina no seu artigo 22, e nós esperamos, Eduardo, que o governador Romeu Zema corrija isso o mais rápido possível. Demitiram servidores sem necessidade, porque o artigo 18 da lei permite a ratificação ou a re-ratificação, ou seja, novamente contratando, por um processo seletivo simplificado, o que não iria demorar muito. Obrigado, deputado. Um abraço e boa tarde. Muito obrigado, Eduardo. Deus te abençoe, muita saúde para você e toda a família. Amém.